boas-vindas a todos os presentes nos 2 planos da vida. Vamos iniciar então o tema que nos traz aqui hoje, que é o lançamento do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Este livro foi lançado, fez ontem, conforme o Sandro disse muito bem, fez ontem anos. Portanto, foi lançado a 15 de abril de 1864 por este grande trabalhador de nome Léon Hippolyte de Nizar Rivet. Ele adotou o pseudónimo de Allan Kardec, e isto tem a ver com uma vivência que ele teve, que era druida, e ele então optou por utilizar este nome para não ser... Sabem que naquele tempo era um bocado difícil as pessoas darem o seu nome, e então foi de certo modo também para se proteger, digamos assim, e poder trabalhar mais à vontade. Ora, o que é que este livro nos traz de novo? Quais são os ensinamentos, qual foi a preocupação dos espíritos quando fizeram chegar até Allan Kardec toda esta codificação por diversos médiuns? Quais são as boas novas que ele nos traz? Encontramos ali: todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus, em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, que levam todos gradativamente à perfeição. Ora, o que é que isto significa? Que todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós temos oportunidades, as mesmas oportunidades, para reencarnar, para melhorarmos, e, portanto, uns poderão demorar um pouquinho mais que outros, mas isso tem a ver com as nossas opções, com o nosso livre-arbítrio. Portanto, daí o tempo que se possa demorar aqui nas reencarnações, por aqui por baixo, portanto, tem a ver então com as nossas opções de escolha. Se nos esforçarmos um pouco mais, ora, será muito mais rapidamente os objetivos alcançados do progresso. Na linha B encontramos então que o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma do espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Ora, cá está aquilo que eu estava a referir há pouco. É necessário diversas reencarnações para quê? Para nós nos burilarmos, para nós comatarmos os nossos defeitos, as nossas falhas, para podermos evoluir. Portanto, e nessas diversas reencarnações, todos nós passamos por diversas provas, passamos pela riqueza, passamos pela pobreza. Todos nós temos que passar por esses diversos patamares para podermos evoluir. Daí que nesta linha diz que nós temos que vivenciar necessariamente todos os segmentos sociais para poder-se dar então a nossa evolução. Estas frases estão contidas no Evangelho e diz-nos o seguinte. Allan Kardec diz-nos o seguinte: contendo a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Porquê as morais do Cristo? Porque o Evangelho segue essas mesmas morais. Portanto, digamos, é o Consolador prometido, que o Cristo nos prometeu, é o Consolador que viria após a sua partida. E então vem exatamente através da codificação de Kardec, é-nos mostrada, é-nos reavivada todas essas leis morais e esses auxílios, por forma a que nós possamos evoluir, compreender e aceitar melhor determinadas situações menos boas que nos possam deparar, mas que são, digamos, o impulso para a nossa evolução. Sem elas, não poderíamos e não conseguiríamos avançar, digamos assim. Ora, costuma dizer, uma criança para poder andar tem que começar a gatinhar, depois levanta-se, muitas vezes cai e só depois é que começa a andar e depois é que correr. E no fundo, a nossa evolução
É exatamente isso. Ora, com esta epígrafe, diz-nos Kardec o seguinte: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ora, o que é que ele nos quer dizer com isto? Quer-nos dizer o seguinte: até aqui nós tínhamos que aceitar como fé tudo o que nos obrigassem. Portanto, isto é assim porque é assim e não temos que opinar, é assim, pronto. E nós aceitávamos, porque isso é que era ter fé. Kardec agora vem-nos mostrar de uma outra forma. Nós, para termos fé, nós temos que compreender e temos que ver a razão em tudo aquilo que nos é apresentado. Ora, se nos apresentam qualquer coisa, não vamos aceitar só porque nos apresentaram. Nós temos que ver se essa coisa é ou não aceitável. E se, portanto, cabe dentro dos parâmetros. Olha, se me apresentarem este livro e se me disserem assim, olha, isto é um disco. Eu não posso, só porque me disseram que isto é um disco, aceitar isto como um disco. Não, desculpa lá. Isto parece um livro. Ou folheta. Não, a minha razão diz-me que isto é um livro. No fundo, o que ele diz é para usarmos sempre a razão e não aceitarmos logo, a priori, tudo o que nos é dado. Passarmos ao crivo da razão. Vamos encontrar então no Evangelho, portanto, a composição dele em 5 partes. A primeira é os atos comuns da vida do Cristo. A segunda, os milagres. A terceira, as perdições. A quarta, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. E a quinta parte é o ensino da moral. Encontramos igualmente estas citações. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre a que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. O que é que isto significa? Como eu disse no início, Kardec, antes de compilar tudo aquilo que lhe foi fornecido, ele tinha diversos médiuns que recebiam as informações, portanto, às perguntas que ele questionava. Ora, ele depois juntava toda essa informação e comparava. Lá está a tal fé inabalável que passa ao crivo da razão. Se tivesse, por hipótese, duas diferentes, ele não ia aceitar assim à partida uma delas. Portanto, ele tinha que juntar várias respostas idênticas e só então aí é que poderia aceitar essa questão como sendo a resposta correta. Ora, se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Ora, lá está. Portanto, diversos espíritos, diversas localidades dão a mesma informação. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Ora, o que é que isto significa? Assim como nós, cada um tem o seu patamar de evolução, de conhecimento, igualmente os espíritos se encontram na mesma situação. Há os que estão mais acima, os que estão no patamar mediano, portanto, e por aí fora. Para cada um, portanto, o que diz, para ele é a sua verdade. Mas pode não ser a verdade absoluta. Assim como para nós, que já temos algum conhecimento, podemos aceitar determinados conceitos, para alguém que esteja, por exemplo, alguém que esteja numa universidade, tem um conhecimento mais global do que aquele que acaba de sair da primária, por hipótese. Portanto, e é isto, no fundo, é que nos chamam a atenção.
para não levarmos ao pé da letra tudo o que nos é dito, porque nem todos têm o conhecimento da verdade absoluta. Têm a verdade, sim, mas para o seu grau de conhecimento. Assim acontece connosco. Nós não temos o conhecimento de tudo. Vamos tendo gradativamente conforme for a nossa evolução e os conhecimentos adquiridos por nós. Que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens e até menos que certos homens. Lá está aquilo que eu dizia há pouco. Conforme o grau de conhecimento e grau de evolução dos espíritos, assim é a informação que eles têm. E muitos deles não têm mais, conforme nos é dito, não têm mais informação do que mesmo até alguns de nós. Porque, lá está, o facto de partirem para a pátria espiritual não quer dizer que, de repente, passem a ter o conhecimento de todo o universo. Não, têm apenas o conhecimento que tinham até então. Portanto, conforme forem evoluindo, então, o conhecimento deles vai aumentando. De entre eles, como entre estes, há presunçosos e pseudo-sábios, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Ora, o facto de se encontrarem na pátria espiritual, como eu disse há pouco, não lhes dá nem a agilitude, nem o conhecimento total. Ora, uma pessoa que tinha poucos conhecimentos aqui na Terra, quando desencarna, continua a ter poucos conhecimentos na pátria espiritual. Ora, muitas das vezes apresentam-se, portanto, esses espíritos apresentam-se em comunicações usando nomes que realmente não são os deles, porque querem ser mais do que na realidade são os tais, portanto, são os brincalhões que gostam de pregar partidas, não é? E os pseudo-sábios falam muito, 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 mas não dizem nada. Se nós formos passar ao crivo da razão, que é o que Kardec nos ensina, explicando aquilo tudo, não dá rigorosamente nada e a gente apanha-os aí exatamente porque vemos que eles falam muito e não dizem nada. É como determinadas pessoas aqui na Terra. Dizem muito, 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 falam muito, mas não dizem nada. É exatamente a mesma coisa, só porque partiram para a pátria espiritual ou desencarnaram, como vocês queiram, não ganharam, não passaram a santos, nem passaram a pessoas diferentes. Enfim, concluindo estes três parágrafos, diz-nos assim: enfim, que só os espíritos de categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Lá está, um espírito elevado é um espírito simples, é um espírito humilde, que não se preocupa com posições, que não se preocupa com aquelas mesquinhezes que nós ainda nos preocupamos, que gostamos de ser reconhecidos aqui e ali, porque é o senhor fulano tal, a senhora fulano tal, aquelas vaidades, aquelas coisas pequeninas que nós ainda estamos agarrados a elas. Estes espíritos, atendendo ao seu grau evolutivo ser superior, não necessitam nada disto. Já se livraram deste peso que nós ainda temos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não têm escrúpulo em tomar nomes que lhe não pertencem para impingir as suas utopias. Era o que eu dizia há pouco. Portanto, se eu me fizer passar por o rei Dom Sebastião, por hipótese, as pessoas vão acreditar que teve aqui o rei Dom Sebastião. Portanto, não nos vamos deixar cair nestas artimanhas e nestas brincadeiras. Portanto, daí o que muito vulgarmente nós costumamos a dizer, nós não estamos aqui a fazer futurologia. As pessoas gostam muito de perguntar, o que é que eu fui na vida anterior? E agora o que é que vai acontecer? Portanto, não queiram ser enganados, porque estes espíritos enganadores adoram este género de questões e adoram pregar partidas. Daí resulta que a relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral
No âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações a que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade. Ora, lá está. Quem quer saber muito, nada se lhe diz. Já é um ditado popular e é bem verdadeiro. Que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Ora, se alguém se intitula que é Dom Sebastião, não vamos agora apregoar a toda a gente: olha, teve lá o Dom Sebastião. Calma aí, vocês foram enganados. Portanto, vamos ter muito cuidado com isso. Portanto, vamos, independentemente de quem quer que seja e do nome que se apresente, vamos tomar cuidado com o que nos é dito e vamos analisar se o conteúdo da mensagem é ou não aceitável e depois tiramos as nossas ilações, ou aceitamos ou rejeitamos. Portanto, lá está o passar ao crivo da razão. Ora, encontramos então aqui a composição do Evangelho. Tem o capítulo 1, não vim destruir a lei. O segundo, meu reino é deste mundo. O terceiro, há muitas moradas na casa de meu pai. O quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O quinto, bem-aventurados os aflitos. O sexto, o Cristo Consolador. O sétimo, bem-aventurados os pobres de espírito. O oitavo, bem-aventurados os que têm puro coração. Nono, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O décimo, bem-aventurados os que são misericordiosos. O 11º, amar o próximo como a si mesmo. 12º, amai os vossos inimigos. 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. 14º, honrai a vosso pai e a vossa mãe. 15º, fora da caridade não há salvação. 16º, não se pode servir a Deus e a Mamon. 17º, sede perfeitos. 18º, muitos chamados, poucos escolhidos. 19º, a fé transporta montanhas. 20º, os trabalhadores da última hora. 21º, haverá falsos cristos e falsos profetas. 22º, não separeis o que Deus juntou. 23º, estranha moral. 24º, não ponhais a candeia debaixo do alqueiro. 25º, buscai e achareis. 26º, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. 27º, pedi e obtereis. E finaliza o Evangelho com o 28º, que é a coletânea de preces espíritas. Ora, o que é a moral? É o conjunto das regras que se deve praticar para fazer o bem e evitar o mal. Porquê a moral? Porque este livro é o ensino da moral. Portanto, e isto é extremamente importante. Qual é a moral ensinada pelo Espiritismo? O Espiritismo reduz a moral de Jesus, que se resume em fazer o bem aos que nos odeiam e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. No que consiste a prática da moral? Nas seguintes virtudes: beneficência, afabilidade, generosidade, humildade, indulgência, paciência, probidade, temperança, trabalho e ordem. Como vocês podem ver, a moral é de facto muito importante. Se nós conseguirmos, aos poucos e poucos, ir aprendendo, ir melhorando a nossa moral, vai nos dar mais, não vou dizer caudal, que não é um termo muito correto, mas vai nos ajudar, vai nos impulsionar mais rapidamente na evolução. Porque para a evolução há dois fatores extremamente importantes, que é o conhecimento, é um deles, e a moral é o outro. E com a moral evolui-se muito, mas muito rapidamente. São os dois necessários, mas a moral é a mais importante. Ora, o Espiritismo é Jesus de volta, que nos vem convidar a reflexões muito profundas a respeito de que somos espíritos imortais, de como estamos, com corpos transitórios, e para onde vamos, na direção da pátria.
conscientizando-nos de que a lei que deve viger em todas as nossas atitudes é a lei de amor. Este amor é a lei natural, está em todo o universo e é a lei do equilíbrio. Reparai, quem somos, onde estamos e para onde vamos. Isto é muito importante. Portanto, são diretrizes que nos vêm ensinar a compreender, afinal, o que é que nós andamos aqui a fazer e quem nós somos. E não esquecendo, sobretudo, a lei do amor. O que é que Jesus nos vem ensinar? Vem-nos ensinar a amar. E o Espiritismo continua a reforçar exatamente isso. Vamos encontrar, igualmente, no Evangelho, a oração do Pai Nosso. E esta oração que todos conhecem, eu achei por bem trazê-la com o significado que se encontra também no final, portanto, na coletânea de preces, e que muitas das vezes nós balbuciamos, dizemos o Pai Nosso, com a nossa fé, é claro, e não sabemos muitas das vezes o que é que ele significa. Reparem, foi a oração que Jesus nos ensinou. É uma oração muito forte, muito poderosa. E se nós pararmos um bocadinho para ver o que é que ela significa, mais ainda. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia no universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda a parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato o que vos não presta a ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade, instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo, se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, de que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que a vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos, sem murmurar, aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar os necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor da caridade, fizestes uma lei expressa para nós e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permiti que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda a animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos força para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos.
Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja. Assim seja, praze a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia, nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Repararam como aquela oração tão linda, e que muitas das vezes nós dizemos de ânimo leve, tem um significado tão intenso. E quando paramos um bocadinho para pensar, às vezes dizemos-la um bocadinho sem pensarmos. Temos que ter um pouco mais atenção, porque não é só dizer da boca para fora, é dizer com o coração. Existem umas frases que eu já não vou ter tempo para comentar, atendendo o avançado da hora, mas já agora vou partilhar convosco. Frases de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação existente muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Depende do homem amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Não se pode ter guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, como perdem suas outras impurezas. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. O homem é, assim, o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem. Portanto, pelo nosso livre-arbítrio, nós prolongamos ou não o nosso suplício. Portanto, vamos tratar de fazer o bem, que isso sim vale a pena, ajuda-nos a avançar na escala evolutiva e sermos melhores pessoas. Portanto, se quiserem colocar alguma questão, desculpem lá não comentar as frases, mas depois não dava tempo para vocês porem questões.